O tema é o que aconteceu em 1990. Bom, primeiro, né, apresentar, historicamente falando, eu sou o Bruno, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno. Sou alguém que gosta pra caramba de história e de rock and roll e metal como um todo, em geral, né? Ratos de Porão. Sensacional. O tema de hoje antes de falar do tema, peço lá, deixa um like, comenta, espalha pros amigos, faz todo esse rolê aí, que é uma forma gratuita de você já ajudar o canal. E hoje o tema é o que aconteceu em 1990. Vamos lá. Quantos anos, você que está assistindo ou que vai assistir o vídeo, quantos anos você tinha em 1990? Eu, 90, eu tinha um aninho. Não sabia falar. Era pitititico. Vamos para a questão da música, do entretenimento, né? Muita galera lançou muitos álbuns interessantes, né? Muitos álbuns, assim, legal. Dentro desse espectro musical do rock and roll, né? Do metal, do rock and roll, do metal, que é uma ramificação das mais legais do rock and roll, o heavy metal, né? Mas vamos lá. Tem o Na Calada da Noite, do Barão Vermelho. Não cheguei de ouvir, vamos lá, talvez eu ouça, né? O Barão Vermelho nunca foi das bandas que eu mais, assim, curti, que eu mais escutava, né? Respeito o Frejá, respeito o Cazuza. O Frejá é um grande guitarrista, né? Admiro o Frejá como guitarrista. Against the Grain, do Bad Religion. Tem uma das músicas que eu mais gosto do Bad Religion, que é Mother Man. Mother Man, Evolution Arbitrator, Mother Man, Ecosystem Destroyer. Aquele salinho lá. Salinho incrível, dos mais sensacionais do punk rock hardcore. Against the Grain, Bad Religion. Depeche Mode, Violator, foi lançado no dia 24 de setembro de 1990. É um dos álbuns que tem a clássica impecável, maravilhosa Enjoy the Silence. All I wanted, all I needed is here in my arms. Cara, a música é sensacional, Enjoy the Silence. Ainda vou escutar, cara. Eu cometi o pecado de ainda não escutar o Violator do Depeche Mode. Parece que eu tô pagando Spotify à toa, né? Enfim, vamos lá. Rust and Peace foi lançado também. Na verdade, um erro, né? Não foi o Depeche Mode, do álbum Depeche Mode, foi lançado no 24 de setembro. Na verdade, foi o Rust and Peace do Megadeth. Foi lançado no dia 24 de setembro de 1990. Que é a clássica Holy Wars, aquele riff incrível. Riff incrível, riff sim espetacular, é o riff de Holy Wars. Outra, Cowboys from Hell do Pantera, que marcou a mudança de sonoridade. Não é o primeiro do Pantera, mas é o primeiro deles com uma sonoridade diferente. O primeiro, né, de uma banda que eu gosto pra caramba, o primeiro álbum deles, o Paradise Lost, que é uma das minhas bandas prediletas. Um álbum bem death metal, bem porrada. Tá, Season and the Abyss do Slayer. Paulada, pancada. Tourniquet, Stop the Bleeding, que tem uma música que é clássica, Ark of Suffering. Tem também Extreme Pornography. Esse é o álbum que tem a música mais famosa deles, que é More Than Words. More Than Words, to make it real. Enfim, eu sei que não é muito mal. Dance, o canal é meu! Até hoje é uma das músicas mais famosas, né? Quem é um pouco mais antigo aí, que tem mais ou menos a minha idade, conhece, né? Pra encerrar nessa parte mais musical, 7 de julho de 1990, infelizmente,
faleceu o Cazuza. Ele já estava com diversas complicações devido ao vírus HIV, AIDS, né? E em 89, no ano anterior, foi lá para os Estados Unidos, viajar para tratamento, etc. Voltou no Brasil, ele foi entrevistado pela revista Veja, e a revista Veja fez uma capa e uma matéria extremamente horrorosa, que na época assim, muita gente ficou indignada. Enfim, Garota de Ipanema, na versão da Marina Lima, estreou a MTV. Mas, cara, a MTV pra mim é um negócio especial, gente. A MTV formou meu gosto musical, cara. Se eu conheço rock hoje, se eu conheço metal por causa da MTV. 1990 chegou a MTV no Brasil, cara. E outro fato marcante, né, foi que Man the Box, do Alice in Chains, foi outro que fez parte lá dos primeiros videoclipes a serem lançados na MTV. Man the Box é parte do primeiro álbum do Alice in Chains, que é o Facelift, lançado em 1990. O álbum, ele é bom, ele é muito bom, o Facelift, mas particularmente eu prefiro o segundo deles, que é o Dirt, de 92, sensacional. Agora a parte dos cinéfilos, que os cinéfilos vão amar. Querida Encolher as Crianças, O Mané da Mulher, com a Julia Roberts, Richard Gere, né? Duro de Matar, né? Filme favorito do Jake Peralta, meu personagem predileto da minha série predileta. O Pestinha, Robocop 2, Ghost do Outro Lado da Vida, que tem a atuação sensacional da Whoopi Goldberg e do Patrick Swayze, falecido, né? Claro que tem mais coisas, né? Então, não dá pra... Não ia caber aqui. Tanta coisa que foi lançada em 1990, né? Parrados no Baile, uma série que eu assistia demais antes de toda essa coisa da Netflix, 1900 antigamente. Agora indo para a questão mais política, né, que também é interessante falar. Em 1990, começo do governo Collor. Em 1989, né, houve eleições depois de 20 e poucos anos de ditadura militar. E bastante pessoas, houve bastante candidatos. Silvio Santos, Leonel Brizola, que mais? Que foi o Lula, primeira vez que ele candidatou a presidente, Luiz Inácio da Silva, o Lula. E o Fernando Collor de Mello, que foi a proposta, né, de ser o tal do caçador de marajás, que veio com a... Em fevereiro daquele ano, a hiperinflação já estava assim, tá? A mais de 80%. Cara, se você não sabe o que é hiperinflação, para quem não sabe, quem que é mais novinho, né, quem nem que eu, era o seguinte. Vamos supor esse pacote aqui de bolacha. Tá lá na prateleira e você tem que pegar ele e correr pro caixa, porque o preço sobe a cada... Vai subindo de maneira tão rápida, cada minuto, segundo e tudo mais, que tipo assim, é quase que impossível controlar o preço. Sobe numa velocidade. Foi nos anos 80 que o brasileiro aprendeu a fazer compra por mês. Por quê? Tinha que comprar o máximo possível que cabia no bolso. Na época a moeda era o cruzado. Quem fez essa mudança de cruzeiro para cruzado foi o presidente José Sarney. E, enfim, o brasileiro, nós, né? Nossos pais se deram muito mal nessa época, foi bem complicado. Ele fez o plano cruzado, né? O José Sarney substituiu o cruzeiro pelo cruzado, né? E na época do Fernando Collor voltou. E o Sarney teve uma série de medidas de controle, por exemplo, que incluía congelamento de preços. Os fiscais do Sarney, que era pra, tipo, olhar para ver se o pessoal não subia o preço, né? De maneira clandestina. E, enfim, a mudança de moeda de cruzeiro para cruzado. Aí eu vou ter que usar a música do Ratos de Porão. Deu tudo errado, plano furado. Essa música do Ratos de Porão foi lançada em 87 e retratou muito bem aquela época. Ratos de Porão. Enfim, agora voltando aos 90, né? Além do retorno do Cruzeiro, houve também o enxugamento da máquina pública. Fernando Collor, ele demitiu alguns funcionários públicos diversos para ter todo o enxugamento de gastos públicos.
Obviamente que a galera que é antiliberalismo, né, ficou pistola pra caramba o Fernando Collor, né. E outra proposta dele foi a privatização das estatais. Não é, eu preciso pesquisar um pouco mais a fundo para ver se houve mesmo algumas estatais privatizadas durante Fernando Collor. Se eu não me engano, a Eletrobras foi privatizada na época de Collor. Mas, enfim, posso estar enganado. Se for o caso, pode me corrigir nos comentários. É isso aí. Diminuição de ministérios, confisco da poupança e investimentos de renda fixa. Em discurso, né, lá no ato da posse, ele prometeu que, e não só enxugamento da máquina pública, que é demissão de funcionários públicos, mas tipo assim, retenção a partir de um determinado valor da poupança, investimentos de renda fixa, e algo chamado taxa de overnight, que era uma taxa paga naquela época para investidores, que hoje não existe mais essa taxa. Enfim, eu costumo brincar que a primeira parte da proposta ele cumpriu, que foi a retenção, reter parte da poupança e investimentos de renda fixa. Mas a segunda parte meio que esqueceu de cumprir, né? De devolver esse dinheiro com juros, desse dinheiro ser devolvido às contas do cidadão com juros. Não só isso, mas foi descoberto todo o esquema de corrupção que envolveu tanto Fernando Collor como o ministro dele, Paulo César Farias. E houve também todo um escândalo envolvendo a ministra da Economia dele, que era Zélia Cardoso de Mello. E quem bancou o X9, né, dedurou Fernando Collor, foi o irmão dele. Cara, esqueci o nome do irmão do Fernando Collor de Mello. Mas enfim, outro fato extremamente importante, né, que é relevante para o que aconteceu exatamente em 1990, início dos anos 90, obviamente, né? Inauguração do McDonald's na União Soviética. Seguinte, 89, né, caiu o Muro de Berlim, em 90 houve também a reunificação da Alemanha, mas não foi tão rápido, né? Foi todo um processo em meados de 1990, voltou a existir apenas uma Alemanha e não duas. E enfim, teve Copa do Mundo, o Brasil infelizmente não ganhou, né? O sonho do Tetra ficou adiado, né, para 1994 na Copa do Mundo dos Estados Unidos. E a União Soviética estava definhando, estava com uma forte crise econômica. Em 89, Mikhail Gorbachev ele anunciou a retirada. Ele anunciou a retirada de exército lá do Afeganistão, que houve a guerra lá no Afeganistão, que teve uma série de... Enfim, houve uma guerra contra o exército de lá, mas com forte apoio dos Estados Unidos, que um deles foi treinado por Osama Bin Laden, e que acabou gerando o Talibã. Enfim, isso é uma outra conversa para um outro momento. Mas enfim, a União Soviética, essa guerra foi um dos fatores que quebrou a União Soviética em termos econômicos. Mikhail Gorbachev ele inaugurou medidas como Glasnost e Perestroika, que foi reestruturação e abertura política, abriu até demais, né? E por essas medidas, né, a Glasnost e a Perestroika, que foi inaugurado o McDonald's na União Soviética. Aqui, ó, foi em 31 de janeiro de 1990. Vou ler um... A 31 de janeiro de 1990, uma fila de pessoas que parecia não ter fim formou-se no centro de Moscovo. Eram cidadãos russos que vinham comer no McDonald's, o primeiro restaurante estrangeiro a abrir na União Soviética. Foi uma verdadeira revolução, um vento de mudança. Trecho da matéria do site, né, do Estadão. A matéria foi ao ar no dia 9 de março de 2022, que foi um contexto que a guerra entre Rússia e Ucrânia, que a Rússia foi fortemente sancionada, né, por diversos países ocidentais, o principal deles foi os Estados Unidos, que mais houve a sanções econômicas. E é isso, né, vamos lá, vamos ler os trechinhos. Em 31 de janeiro de 1990, a rede ícone do capitalismo abriu as portas aos consumidores soviéticos. Após 14 anos de negociações, foi tempo, hein? A marca iniciou sua operação em Moscou em grande estilo, instalada no centro da capital russa, na Praça Pushkin. A loja de investimento calculado em cerca de 50 milhões de dólares era a maior filial da marca, sendo com 630 funcionários, 27 balcões, 900 lugares e de capacidade para servir 15 mil pessoas. Cara, foi um negócio assim de louco a inauguração da
do McDonald's na União Soviética. Entre os depoimentos, né, dos primeiros consumidores, a matéria trazia a declaração, a matéria falou, né, teve jornalistas cobrindo a abertura a inauguração do McDonald's na União Soviética, que o Estadão retratou isso, falou sobre a matéria, o que os jornalistas captaram e tudo mais. Entre os depoimentos dos primeiros consumidores, a matéria trazia a declaração de uma senhora que apontava a diferença da experiência em comparação com a Stokolovaya, lanchonetes estatais. Além da limpeza de serviço, as garçonetes tratam a gente com muita cortesia e sorrindo sempre. Responsável pela chegada da gigante da alimentação à Rússia, George Cohan, então presidente do McDonald's canadense, mostrava-se animado com o que chamou de delírio dos moscovitas. O sucesso da primeira loja mostrava-se propício, né, para ampliação e operação no mesmo ano. A empresa pretendia instalar outras 20 lojas diferentes em Moscou e vários outros pontos da União Soviética. Bom, esse foi o começo do fim. Na verdade, nem foi o começo do fim. O começo do fim foi ainda da União Soviética, foi ainda na década de 80, né? E eu ainda pretendo fazer um vídeo aqui esclarecendo alguns diversos fatos sobre a União Soviética, que eu falo que a União Soviética aqui no Ocidente é uma história muito mal contada, gente. Lógico que não dá pra dizer que foi tudo maravilhoso ou tudo horroroso. Não dá pra dizer que foi tudo lindo e maravilhoso. Não. Mas dizer que foi tudo, nossa, horroroso, do mal, também não. Mas mesmo assim foi uma história muito mal contada, que eu pretendo um dia tentar contar o outro lado da história. É bem difícil porque as fontes que eu acho na internet só contam um lado da história.